Irmãos, a habilidade de comunicação, ela é importante para transmitir qualquer mensagem. Qualquer um de nós que tenha um desafio para contar a outro, seja a mensagem mais simples, vai exigir de nós uma certa habilidade para podermos então contar com detalhes aquilo que nós pretendemos. No filme O Discurso do Rei, o príncipe Albert, ele recebe então um grande desafio. Ele está prestes a ascender o trono e a grande dificuldade dele é a sua comunicação. Em meio às lutas para assumir a responsabilidade próximo à Segunda Guerra Mundial, este homem, com todo o seu medo e toda a sua insegurança, se torna o porta-voz da esperança e da resistência. A trama do filme então mostra este príncipe em meio ao desafio de aprender a se comunicar cada vez melhor, para que ele possa perder o medo e levar a mensagem correta a todos aqueles que estavam junto com ele. Esta é a mesma tarefa que foi entregue àqueles chamados de embaixadores do reino de Deus. Não ascendemos a nenhum trono, não somos príncipes, mas temos o chamado do Senhor para anunciar a mensagem sobre Cristo, a mensagem do Evangelho, onde estivermos, pois ali somos embaixadores do reino de Deus. Em meio às guerras da alma, nós podemos levar a paz que está em Cristo Jesus. Por isso, esta noite nós refletiremos como Deus envia os seus discípulos para a missão. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, onde faremos a leitura inicial do versículo 19 ao versículo 25. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz o seguinte: palavra do Senhor. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas próprias mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor este momento de leitura da Tua Palavra, de reflexão, que pela ação do Teu Espírito Santo o Senhor nos permita entender a Tua Palavra. Ilumina, Senhor, as nossas mentes para podermos sair da Tua casa esta noite cheios do Teu Espírito, com a certeza daquilo que Cristo Jesus fez e dos desafios que nós temos em meio a esta sociedade. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, a esperança, ela é viva entre alguns discípulos. O cenário agora traz Simão, Maria Madalena, João, outras mulheres ou até mesmo outros discípulos já cientes da ressurreição de Cristo. Não é mais um cenário de desolação, de angústia, de tristeza. Eles têm em seu coração a certeza: Jesus ressuscitou.
E esta mensagem sobre a aparição de Cristo após a sua ressurreição, feita a Pedro ou aos outros, ela começa a se espalhar. Inclusive para aqueles discípulos que estavam no caminho Emaús, que nós conhecemos em toda a tristeza, eles passam por aquele instante e eles chegam então contando o que havia acontecido com eles e também o que havia acontecido com Pedro, quando Jesus a eles se revela. Mas é interessante que a partir desse momento algo passa a impedir os discípulos de comunicar e de viver a grande esperança da ressurreição. Podemos afirmar a partir desse versículo que os discípulos são responsáveis por manter a missão da igreja estagnada. Ainda, como o texto começa dizendo, é o primeiro dia da semana e os discípulos estão reunidos em casa. Porém, há um detalhe importante que nós precisamos ver sobre esta vivência dos discípulos. As portas estão trancadas, pelo medo que os discípulos têm neste momento dos judeus, para também os levarem a julgamento, e talvez levarem também eles à mesma morte como aconteceu com Jesus. Podemos dizer assim que o medo e a insegurança dominam os discípulos de Cristo. Essa verdade, então, ela nos mostra que onde existe fé, também nós encontramos dúvidas, também nós encontramos medos perante os desafios que surgem. Entre os salmos, observamos como o 56, escrito por Davi, ele expressara o seu medo perante a perseguição que estava sofrendo dos filisteus. Ele então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. E é neste ambiente então de medo e insegurança, de portas trancadas que estão os discípulos, que nós lembramos que assim eles são impedidos de cumprir a missão como povo do Senhor, de anunciar o Evangelho, porque enquanto as portas se mantiverem trancadas, enquanto a igreja mantiver portas fechadas, nós sabemos que estas estão fadadas a fechar as suas portas de forma permanente. Jesus então ele vai agora aos discípulos, ele surge para estes e ele afirma de uma forma muito clara: paz seja convosco. Mostra as suas chagas, mostra as feridas, mostra o corte que estava ao lado do seu corpo, realizado então ainda quando ele estava na cruz, mudando imediatamente a reação daqueles discípulos. A alegria surge em meio ao medo e à insegurança daqueles que estavam trancados naquela casa. A alegria repentina, ela surge pela presença de Cristo, porque é o Cristo ressurreto que encoraja os seus discípulos a viver de forma feliz, mas também em missão em todos os lugares onde eles estão. Isso nós vemos em Atos capítulo 4, os versículos 9 e 10, nos falam sobre a intrepidez de homens que não tinham estudo, que estão sendo questionados perante o Sinédrio. Eles falam sobre a ressurreição, algo tão complexo, mas falam com propriedade, porque conhecem, porque creem em Cristo e sabem que Ele não está morto, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ainda neste texto, os versículos 18 e 19 mostram o levantar de uma oposição. Eles chegam então a esses homens iletrados, mas com intrepidez, e dizem: parem de falar sobre Cristo Jesus. A tentativa surge de calar os discípulos que estão cumprindo a sua missão de espalhar o Evangelho, a esperança, aquilo que transforma as vidas, e eles respondem com coragem: é justo deixar de ouvir a Deus para agora ouvir a vocês? A alegria da presença de Cristo é, portanto, o impulso para a missão da igreja. Michael Gorin, em seu livro, ele diz, portanto,
Uma citação de Harvey Cohn: se quisermos alcançar o mundo do século 21, devemos alcançar as cidades do mundo. Eles chamam então as cidades de a nova fronteira da missão da igreja, porque numa análise fria sobre o crescimento das cidades, nós vemos que o futuro é urbano. E portanto, a missão da igreja, se ela não se tornar urbana, se ela não tiver efeitos claros para dentro da cidade, elas não terão os efeitos. Não vivemos mais em um ambiente rural como antigamente. O cenário muda e ele vai ser daqui para frente cada vez mais urbano. Por esta certeza, as missões urbanas da igreja, elas se tornam urgentes. Ou então os perdidos continuarão sem conhecer o Evangelho de Cristo. Entre elas, algo que estamos iniciando, estamos começando a aprender sobre isso: capelania. Insere os discípulos na cidade, insere os discípulos de Cristo em todos os ambientes onde as portas são abertas para evangelismo e também para discipulado. Jesus, novamente, com aqueles que estão na casa com portas trancadas, ele diz: paz seja convosco. Assim uma nova direção vem agora àqueles que creem em Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Talvez a maior parte das pessoas, quando pensa no envio de Cristo, somos parte do povo do Senhor, se questiona: mas para onde eu vou? Como é que eu vou chegar àquele ambiente? Como é que eu vou alcançar aquele público? Como é que eles vão entender sobre a verdade, sobre Jesus? E é exatamente este medo, esta insegurança que muitas vezes paralisa o evangelismo e o avanço da igreja em meio ao mundo. Jesus então os agracia com o seu Espírito. Ele sopra sobre os discípulos que recebem o Espírito de Deus, aquele que vai capacitá-los, aquele que vai fortalecê-los para a missão. Nisto, Jesus concede à igreja uma autoridade, que ao anunciar o Evangelho, o perdão será concedido, ou ao anunciar o Evangelho, a condenação também será concedida, à mercê da reação daqueles que vão ouvir sobre a verdade de Cristo Jesus. Anunciado então pelos discípulos, agora nós vemos que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra do Evangelho no coração daqueles que ainda estão perdidos. Veja que mesmo em meio ao medo e insegurança, Deus envia os seus discípulos, dando a eles a capacitação necessária e a autoridade que eles precisam para falar em seu nome. Nós não agiremos sozinhos. E é dessa forma que Paulo, em sua carta, ele confronta ao perguntar: se Deus é por nós, quem então será contra nós? Em meio à missão da igreja que nós temos por crer na ressurreição de Cristo, quem nós temeremos? Entre Elias e os 300 profetas de Baal, quem venceu? Entre Ezequias e o grande rei Senaqueribe, quem venceu? Entre Moisés e toda a autoridade e poder do faraó, quem venceu? Quem estava ao lado destes homens? Sejamos nós, em meio aos desafios da missão urbana, estando o Senhor ao nosso lado, não temos a quem temer. Mas a palavra do Senhor, ela reforça para nós que os discípulos são responsáveis por manter a missão da igreja estagnada. Porque ainda outros discípulos não estavam quando Jesus aparece, entre eles Tomé. Acompanhe comigo a leitura na sequência dos versículos agora de 24 até 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas tuas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz
seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É interessante que a palavra do Senhor nos mostra que alguns então chegam a Tomé, contam a ele que eles viram a Cristo Jesus ressurreto. Ele, porém, responde que se ele não ver, se ele não tocar, de modo algum ele vai então acreditar em Cristo Jesus. Por que que a missão da igreja em alguns ambientes ela permanece então estagnada? Pelo medo, pela insegurança dos discípulos e pela incredulidade. A incredulidade que o texto nos traz, ela reforça que os discípulos também oscilam em meio à fé. Quando encontramos a narrativa sobre a história de Elias, que enfrenta os 300 profetas de Baal, ele é o mesmo que após o embate, ele foge, se esconde e pede inclusive a própria morte. Porém, esta postura de oscilação de fé, ela afeta diretamente os outros que estão próximos. Assim como acontece então com Tomé. Ele ouve aqueles discípulos empolgados ao falar: nós vimos Cristo, Ele ressuscitou, e ele ainda com toda a sua incredulidade, ele diz: não, eu não acredito. Se eu não tocar, eu não acredito no que estão dizendo por aí. Isso fala muito para nós sobre os efeitos de uma vida de acompanhamento. Pois se ainda existe insegurança, o discipulado falha quando não conduz as pessoas a confiar em Cristo Jesus. Qual cenário nós podemos ver isso com maior clareza? Os nossos próprios lares. Observe pais que deixaram de confiar em Cristo e expor a verdade da ressurreição de Jesus nos seus lares, como eles geram filhos que não são discípulos firmes de Jesus, mas inseguros e oscilantes. Deuteronômio capítulo 6 nos lembra de uma ordem muito clara: ensinem enquanto vocês estiverem sentados, deitados, andando pelo caminho, em todos os momentos, coloquem nos umbrais, mas façam com que eles aprendam sobre as maravilhas do poder de Deus, para que quando alguém perguntar, eles vão saber quem é o Deus que os tirou do deserto. Discípulos são responsáveis por manter a missão da igreja estagnada. Veja o que o texto nos mostra. Passados 8 dias, eles agora se reúnem novamente, agora junto com Tomé. Aquele homem incrédulo agora está presente a eles. E como eles estão? Portas ainda trancadas. O isolamento e o temor ainda é presente. É interessante como alguns não nos encorajam, mas nos amedrontam diante da missão que temos para cumprir com o Senhor. Jesus então surge novamente entre os discípulos e repete pela terceira vez a mesma expressão: paz seja convosco. A Tomé logo chega uma ordem de Jesus: toque em minhas mãos, toque no lado, para que você então possa crer. E o incrédulo agora passa a confiar com toda a sua força no Senhor. E isso é visto na expressão de Tomé no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Uma afirmação como esta, irmãos, ela não vem da mente humana. Alguém só pode reconhecer a Cristo como Senhor de sua vida através do poder do Espírito Santo nele. Deus envia os seus discípulos para a missão, dando a fé, para que eles possam acreditar e não abandonar em meio aos obstáculos que eles encontrarem.
A continuação do texto, mais 2 versículos à frente, encerram para nós todo este bloco ao dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todos os registros do Evangelho trazem para nós a verdade da ressurreição, para que a vida seja então transformada. Irmãos, se nossas limitações nos impedirem de levar a preciosa mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, como nós cumpriremos a nossa missão como povo de Deus em meio a esta sociedade? A ressurreição é a base para a alegria, para a paz com Deus, e por isso Jesus traz essa afirmação por 3 vezes: paz seja convosco. É a paz interior, é a paz com Deus. Esta é a certeza do Cristo ressurreto que brota no coração de todos aqueles discípulos. E isso só é possível de uma forma: pela graça do Senhor em nós. Quando vemos a nossa dependência, as nossas limitações, nós nos aproximamos ainda mais do nosso Deus. Nós lembramos que apenas pelo poder do Senhor, no Espírito que habita na vida daqueles que creem, nós podemos servir ao Senhor. Nós podemos cumprir a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Ser igreja, ser luz em meio a este mundo. Meus irmãos, nós temos que lembrar que a presença de Cristo, ela remove todo medo. Portanto, se em algum momento da sua vida você teve receio de falar sobre Jesus, é porque você estava longe dele. É porque você não estava perto ao ponto de você entender o valor do sacrifício e o poder do milagre na ressurreição. Porque este encoraja, porque este fortalece. Então se aproxime, busque cada vez mais a Cristo e não se afaste dele. Enfrente todas as barreiras que surgirem para manter a sua intimidade com o seu Senhor. A missão é para todos que se tornam parte da igreja do Senhor. Não se esqueça disso, nós não fomos salvos para permanecer, portanto, no nosso conforto diário. Não, somos salvos para viver para o Senhor. A ressurreição, ela nos impulsiona à pregação do Evangelho. A ressurreição nos leva com alegria e intrepidez aos perdidos. Cumpra o seu papel e não seja responsável pela vida daqueles que se perdem. Porque a nossa fé, ela não está baseada em uma lenda que alguém criou, em mitos que estão aí surgindo, mas em Cristo. A ressurreição não é uma história que foi inventada, é a verdade. Jesus Cristo morreu, mas Ele não permanece desta forma. Ele ressuscitou e a verdade está agora em nossos corações. E nós temos, portanto, que com toda a alegria que transborda em nós, levar essa esperança a outros, para que eles possam descansar no Senhor. Isaías capítulo 52, versículo 7, como iniciamos este culto, diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que dos seus lábios as pessoas possam conhecer esta verdade, que o Senhor reina para todo sempre, e que assim a sua vida honre ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez, e convido o grupo de louvor que vem à frente para nós entoarmos o último cântico desta noite.